Glória a Deus, bom dia para todos. Bom dia. Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Amém. A paz para os irmãos que vão nos acompanhar através da live. Vamos fazer uma oração iniciando. Pai, bom dia, iniciando. Pai, bom dia. Te damos graça, te louvamos pela tua bondade, misericórdia, pelo teu amor. Sabendo nós que não somos merecedores, mas obrigado pelo que nós respiramos, pela primeira refeição do dia. Meu Deus, meu Pai, pelo momento que nós fizemos de oração e agora com a oportunidade, Pai, de ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, Pai, coloca na minha boca as Tuas palavras, que o Teu Espírito, Pai, venha falar através de mim, não só para nós que estamos aqui, mas para todos os que vão, Senhor, participar, que vão, Senhor, compartilhar. Meu Deus, eu quero te entregar, Pai, essa obra, esse trabalho, meu Deus, e que a tua palavra que é vida, a tua palavra, meu Deus, que é eficaz, possa, Senhor, meu Pai, nos orientar, nos ensinar, se possível até libertar, porque tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará, a verdade que a Bíblia nos mostra acerca do teu Filho amado Jesus Cristo. Tira todo impedimento, todo embaraço, Pai, do nosso coração, da nossa mente. Meu Deus, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Quem crê, diga Amém. Amém, né? E o Marcelo vai estar lendo para nós, irmão, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Amém. Bom dia a todos novamente, para os irmãos aqui da casa, a todos que estão assistindo. Amém. Que Deus venha abençoar e ter entendimento, compreendimento da palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Diz assim, Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não seremos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Glória a Deus, amém. Amém. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. O povo de Deus estava cercado pela dor e pela destruição de Jerusalém. O povo havia desobedecido, o templo fora destruído e tudo parecia perdido. No meio do caos, o profeta encontra uma esperança. A misericórdia de Deus não acabou. E essa misericórdia que abre a porta para o recomeço, para quem caiu, para quem se desviou, para quem pensa que já não há mais oportunidade, não há mais chance. Se eu não me engano, eu cheguei a trazer essa mensagem, ou parecido, mas assim, eu estava pedindo ontem a Deus uma instrução do que trazer hoje, e como eu já tinha aqui esse ensinamento, eu comecei a ficar meditando nessa palavra. Deus ardeu meu coração para trazer, onde eu fui buscar mais alguns recursos, né, para poder aqui compartilhar com os irmãos sobre essa lamentação de Jeremias sobre o povo de Deus. Em termos históricos, devemos lembrar que a queda de Jerusalém aconteceu por etapas. Em 605 a.C., o primeiro grupo de cativos foi levado para a Babilônia. Em 597 a.C., a segunda leva foi tirada da sua terra e levada para a Babilônia. Por final, em 586 a.C., a cidade, incluindo o Templo de Salomão, foi destruída,
e os sobreviventes, com exceção de Jeremias e alguns pobres, foram levados ao cativeiro. Ou seja, você imagina aqui, irmão, 3 levadas de cativo. Eles não aprenderam nem com a primeira, nem com a segunda, e agora estão na terceira, escravizados de novo. Irmão, às vezes eu fico meditando, será que o castigo resolve alguma coisa para nós? Porque o que mais este povo era, irmão, era castigado por causa dos seus pecados, por causa das suas desobediências, por causa dos seus erros. Agora veja bem, olha a maneira do povo, irmão, tratar o seu povo, colocando na mão do inimigo. Por quê? Porque o inimigo não tem dó, o inimigo não tem pena. O inimigo não passa a mão na cabeça. E quando eu fui aqui, irmão, pesquisar algumas coisas para esse ensinamento, eu observei isso aqui, irmão. É a terceira vez que eles estão sendo aqui escravizados, irmão. É a terceira. A primeira foi em 605 a.C. A segunda, irmão, foi em 597 a.C. E a terceira, em 586 a.C. É interessante que é ao contrário, né? O número, né? Você prestou atenção nisso aí? É de cima para baixo, né? Não é igual a gente conta aqui, tipo assim, se fosse para nós contar, a primeira foi em 586, a segunda foi em 597, a terceira 605. É decrescente, né? Interessante essas coisas. Por isso que é bom te observar, né? Por isso que é bom observar. Apesar que o número, né? A maneira que os judeus, os gregos contam, ou contavam, é justamente diferente da maneira que a gente hoje faz uma contagem, né? Totalmente diferente. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Primeira, segunda e terceira. Pelo mesmo caso. Qual, pastor? Desobediência a Deus. E o terceiro foi pior ainda. Deus permitiu destruir o templo dele. Olha aí, irmão. Deus permitiu destruir o templo dele. E agora? Onde é que está a esperança do povo? A esperança dele estava onde? Na casa de Deus. No templo. No templo. Olha só, irmão, outra observação. Não importa qual bons fomos no passado. Nossa situação pode mudar se nossa atitude não agradar a Deus. Sempre temos que pagar um preço quando pecamos. Eu passei 6 meses aqui, irmão, de boa, fazendo o que é bom. Mas eu saí e virei as costas para Deus. Esses 6 meses para Deus não valeu de nada. Tá entendendo? E eu aprendi alguma coisa aqui? Não. Se eu tivesse aprendido, eu não tinha voltado a fazer a mesma coisa. É igual este povo. Primeira vez foi levado cativo para a Babilônia. Beleza. Passou o tempo na Babilônia. Chegou o tempo agora de ser solto. Lá vai de novo, irmão, virar as costas para Deus. Lá vai de novo, irmão, escravizado pelos babilônicos. Passa mais um período como cativo. É solto. Deus dá outra oportunidade. E na terceira vez estão de novo fazendo a mesma coisa. Da primeira, da segunda, agora está na terceira vez. E agora a situação está pior. Por quê? Porque não só foi levado a cativo,
Jerusalém não só foi destruído, como o templo também Deus permitiu destruir, que é onde o templo simbolizava a presença de Deus, onde estava a arca. Você imagina aí, irmão? Você imagina aí, irmão? Então, assim, nós vamos tendo lições, irmão, diante de situações. Aí agora Jeremias, irmão, está se lamentando a Deus pelo povo pecador. Então, quantos hoje não intercedem por mim e por você? Quantas pessoas hoje não intercedem, irmão, por desviado? Quantas pessoas hoje não intercedem, irmão, para aqueles, irmão, que viraram as costas para Deus? Ah, não vou orar por fulano porque fulano não quer nada. Não, irmão. Hoje eu estou de pé, amanhã pode ser eu que esteja precisando de oração. Oração. Nós temos que interceder. E Jeremias está fazendo essa função. Porém, Jeremias aqui, irmão, ninguém dava crédito às profecias dele. Jeremias falava e o povo não dava atenção. E esses momentos aqui de cativo foi tudo profetizado. Foi tudo revelado. Mas o povo não dava ouvido a Jeremias. Até ele foi preso? Não, ele não foi preso, não. Não. Ele e alguns pobres não foram, não. Aí, ó, veja bem, aqui ele mandava cartas. Deus revelava e ele mandava para o povo. Agora, veja bem, irmão. O povo não acreditava em Jeremias. Jeremias deixou de orar pelo povo? Não. Aí. Tem muita coisa para a gente aprender na Bíblia. Tá entendendo? Tá entendendo? Ah, o fulano virou as costas para mim, também não quero nem saber dele. Não, irmão. Aí que você tem que orar, né, pastor? Exatamente. Orar para os amigos é fácil, orar para os inimigos. Isso. O que foi que Jó fez com os 3 amigos dele? Orou. Os 3 amigos chegou até Jó, ficou distante, passaram 7 dias distante de Jó. Depois de 7 dias foi que foram abrir a boca para falar alguma coisa. E quando abre a boca era só acusação, só apontamento, revela o teu pecado. Não pode um homem que se diz justo igual você estar numa situação dessa. Você fez alguma coisa de errado. Jó pensou que ali os 3 amigos iam chegar para dar um alívio, apoiar, estamos juntos, é nós, conta comigo. Não. Só que a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó intercedeu pelos aqueles que julgavam ele. Então, muitas das vezes, eu acredito que nossas bênçãos é retida porque falta amor no nosso coração. Falta o perdão, faltou nós liberar perdão. Ou seja, o fulano não presta, então que eu venha prestar. Só que eu me colocando como uma pessoa que eu presto, é te perdoando, é te amando. Só que a gente investe os valores. Porque a nossa maior riqueza que Jesus veio e mostrou, irmão, não foi as coisas materiais. Foi as coisas espirituais. Ou seja, o que nós podemos adquirir, e isso é de bom, é ter paz no coração. Mas como é que eu vou ter paz com um cara atribulado desse? Atribulado é ele, não eu. Atribulado é ele, não eu. O apóstolo Paulo disse, dependendo de vós, tenha paz com todos. Então, eu quero que o fulano mude, mas eu não mudo. Não dá para me ficar aqui por causa de fulano. Não, irmão. Então, o que está atribulado é tu. Se tu estiver em paz, ninguém vai roubar a tua paz. Só que nós não entendemos isso. Mas a Bíblia nos ensina isso. Você vê Judas Iscariote, irmão, traz Jesus com um beijo. O cara passou 3 anos e meio com Jesus, irmão.
E quem escolheu ele foi Jesus. Jesus ensinou, irmão, o que tinha de ensinar. Jesus era um exemplo para ele. E no final o cara trai Jesus. E o que é que Jesus faz, irmão? Perdoa, irmão. Olha Jesus na cruz, irmão, todo torturado. E Jesus olha para o Pai e diz assim, perdoa eles, porque ele não sabe o que faz. Será que nós quer aprender isso com Jesus? Será que nós quer, irmão, colocar em prática o amor, o perdão, para, ou seja, atrás de interesses. Atrás de interesse. Nós não procuramos a igreja para mudar o nosso interior. Nós procuramos a igreja, irmão, para fazer troca com Deus. Vou fazer campanha, vou fazer voto. E eu fazendo isso, Deus vai me dar. Eu te dou e tu me dá, Deus. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Jesus diz o que? Vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí eu estou dentro da igreja, eu sou um bruto. Eu estou dentro da igreja, eu sou um desequilibrado. Né? Mas eu estou na igreja, glória a Deus, aleluia, dízimo, oferta, é voto, tá entendendo? É campanha, é 7 dias, é 40 dias, é 20 dias, é não sei quantos dias. Mas eu não busco que Jesus é meu exemplo. Em Jesus eu encontro o quê? Paz, alegria, amor, perdão. E Jesus diz, aprenda comigo. Aprenda comigo. Só que nós vemos isso. O que esse povo aprendeu na casa de Deus, irmão? O que foi que esse povo aprendeu na casa de Deus? Pela terceira vez está sendo castigado, pela terceira vez está diante de uma cultura, de uma tradição, está entendendo? De um território totalmente diferente do que eles viviam, que era Jerusalém, né, Marcelo? Se você for ver, irmão, o histórico dos judeus, eles não têm amor um para com o outro. Eles não têm misericórdia para um com o outro. São soberbos, orgulhosos. Mas o bom disso tudo, irmão, o bom disso tudo é o amor de Deus. Porque assim como Deus não desistia deste povo, ele não desiste de mim e de você. Glória a Deus. Não desiste. Isso é bom, né? Não só disso. Mesmo errado, ele não larga. Mesmo errado, ele não larga. Olha só. Falando sobre a misericórdia de Deus. Especialmente para com aqueles que depositam nele sua confiança. Essa benignidade foi a razão pela qual Israel não foi consumido como as demais nações estrangeiras de sua época. Apesar das iniquidades, o Senhor preservou um pequeno grupo, fazendo vir da descendência desse remanescente judaico, o seu filho Jesus. A repressão divina não visava destruir a nação, mas transformar sua natureza obstinada. Ou seja, Deus não entregava o povo para os seus inimigos para humilhar, não. É porque, assim, ó, tem aquele ditado, não quer aprender em casa, vai aprender onde? No mundo.
Não quer aprender comigo? Você vai encontrar alguém que vai... Jacó não quis aprender com seu pai. Aí agora ele foi, Deus dinheiro, Deus prepara comida, um ambiente, e nós troca tudo isso pelas drogas, nós troca tudo isso, irmão, pelas coisas ilícitas. Aí numa época dessa aqui, muitos estão dormindo agora onde? Na rua. Na rua, debaixo de um alpendre, no frio, exposto a barata, rato. Casas abandonadas, comida Casas abandonadas, comida estragada. Né? Tem muitos que abandonam pela desobediência o seu lar, sua família, e muitas das vezes cai numa gaiola. Não, é igual este povo aqui, irmão. Jerusalém, terra santa, presença de Deus, lugar rico, lugar abençoado por Deus, um povo de Deus, mas o povo escolhia fazer o que era errado. E muitas das vezes Deus permitia o inimigo escravizar eles para ver se eles aprendiam e reconhecia que na casa do pai é igual o filho pródigo. O filho pródigo sai da casa do pai rico e volta como? Pobre e humilhado. Sem nada. Com fome. Sujo. Por isso que muitas das vezes Deus pega o homem na sua daquilo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edmilson, que está aí compartilhando com a gente, os demais irmãos que compartilham com a gente aí esse dia sábado por este canal. Quero agradecer aos irmãos, tá? Deus abençoe a todos aí. Mas veja bem, irmão. Mas estava frito. Estava ou não estava? Estava frito, cozido. Porque a própria Bíblia vai dizer lá em Romanos que todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus olha e não vê um justo, um sequer na terra. Agora isso aqui faz sentido, irmão. Isso faz sentido. Deus, ele sempre vai nos dar oportunidade. Se Deus for tratar nós diante do nosso pecado, nós estávamos ferrados, irmão. Mas sempre Deus vai nos tratar, irmão, dando uma oportunidade. Sempre. Oportunidade. E observando, eu faço muito isso aqui. A pessoa erra, eu dou um castigo, mas lá na frente eu dou outra oportunidade. Eu faço sempre isso aqui, eu não faço? Faço. Ou seja, se eu levasse a sério mesmo, se eu fosse muito rígido mesmo, se eu tratasse mesmo aqui, irmão, os erros das pessoas que erram aqui, como eu fosse para ser, tá entendendo? Eu não dava oportunidade a ninguém mais na vida. Mas só que eu aprendo com Deus, que Deus castiga dando oportunidade. Olha que é boa, né? Só que a gente tem que aproveitar essas oportunidades para não castigar, para não ser mais castigado. Para não ser mais castigado. Só que agora, imagine só, irmão. Vamos fazer uma reflexão aqui. Jeremias está em Jerusalém. O povo aqui está uma boa parte está na Babilônia. E agora Jeremias está lamentando, irmão, este povo que sempre vira as costas para Deus.
E por virar as costas para Deus, sempre está sobre cativeiro. Agora imagine Jeremias lamentando, chorando, pedindo a Deus misericórdia por esse povo. Agora se coloca aí a mãe de vocês se lamentando a Deus pelos seus pecados. O pai de vocês se lamentando a Deus pelos seus pecados. O pastor se lamentando, está entendendo, pela a ovelha que se desviou. Imagina aí, irmão. O patrão, irmão, se lamentando diante de Deus por causa de um funcionário que é bom, mas não obedece. Que o patrão vai ter que mandar ele embora, mas não queria. Você imagine pessoas se lamentando por causa das nossas escolhas, dos nossos erros. A gente acha que é só nós que sofremos, nós que erramos. Não, irmão. Muita gente sofre por causa dos nossos pecados. Muita gente sofre. E nós dizemos, eu amo fulano, eu amo ciclano, eu amo Betrano. Ama coisa nenhuma, irmão. Você não sabe o que é amor, irmão. Quem ama, irmão, não maltrata. Quem ama, irmão, não desobedece. Quem ama não é grosseiro. Quem ama, irmão, não faz coisa errada contra aquela pessoa. Como é que nós dizemos que amamos a nossa família e fazemos ela sofrer? Ah, não, senhor? Eu amo Deus e não obedeço. Eu não sei o que é o amor. A gente não sabe o que é o amor. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, ele é... Não é que Deus tem um amor. Deus, ele é amor. Amor. Aí nós diz que temos Deus. E que Deus é esse que está em mim, que eu faço coisa errada? Qual é o Deus que eu escolhi para estar em mim? Qual é o Deus, irmão, deste povo aqui? Porque Deus é amor, né? Mas vai completar agora. Deus também é fogo consumidor. Fogo consumidor. E nós temos que entender. A esperança para mim e para você, a esperança para o pecador, a esperança para o desviado, a esperança, irmão, para aqueles que se arrependem. Ainda há esperança. Irmão, o cativeiro na vida de uma pessoa, ela só fica cativa enquanto ela não se arrepende. Mas no momento que se arrepender, Deus muda. Porque é uma dádiva de Deus, o arrependimento. É uma dádiva de Deus, não é da gente, não é porque a gente quer. Não, o arrependimento é uma dádiva de Deus, porque nós já somos pecador. Já nascemos pecador, como Davi ele fala no Salmo 51, que do pecado eu fui gerado, iniquidade eu fui formado, eu fui gerado e no pecado eu nasci. Mais ou menos isso aí. É por aí. Aí deu para vocês entenderem. Então Davi está dizendo que nós já nascemos em pecado. E por isso que tem aquela passagem, irmão, em João capítulo versículo 12. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Só que nós somos pecador. Só que ser pecador é uma coisa, viver no pecado é outra. É igual Israel que, irmão, estava vivendo no pecado. É a terceira vez que vai para o cativeiro e ainda não aprendeu. E está lá um Jeremias lamentando, chorando pelo povo. Deus tem misericórdia deste povo. Perdoa este povo. E já pensou vir uma resposta de Deus para Jeremias e dizer assim, eu estou pronto para perdoar, Jeremias. Eu estou pronto para ajudar o meu povo. Mas eles não querem se arrepender. Irmão, ir para a igreja não quer dizer que eu estou arrependido. E procurar, irmão, um centro de tratamento não quer dizer que eu estou arrependido. Dobrar o joelho não quer dizer que eu estou arrependido. Jejuar não quer dizer que eu estou arrependido. Subir o monte não quer dizer que eu estou arrependido.
Arrependimento, irmão, é dar meia volta, é não fazer mais o que fazia. Sabe quando eu sei, quando a pessoa chega para mim e diz assim, pastor, me perdoa, eu desperdoo. Mas sabe quando eu sei que ela está arrependida? É que se ela não cometer mais o mesmo erro, se ela cometer o mesmo erro, eu já identifico logo, diz assim, isso aí, irmão, o perdão dele não foi de coração, não foi para mudança. Foi só para aliviar mais o problema. Então, muitas das vezes, pede perdão para aliviar o problema. Mas amanhã, depois, nós vamos fazer de novo. É igual esse povo aqui, irmão. E se você for ver a cultura babilônica, meu irmão, era cruel lá, cara. Agora você imagine, os babilônicos tinham ódio. Aí agora você imagine, os babilônicos pegam eles agora, tem que transformar eles para ser um babilônico. É tanto que, numa dessas daqui, quando foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, alguma lenda de jovem, na de Daniel foi mudado, as vestes de Daniel foi mudado, os alimentos foi mudado, o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego era outro nome. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidnego não era o nome deles, parece que era outro nome, colocaram o nome Sadraque, Mesaque e Abidnego. A cultura que eles iam viver agora era uma cultura, não a cultura, irmão, aquela que Deus preparou para o seu povo. É igual nós, irmãos. É igual nós. Vamos para a igreja, somos cristãos, vamos viver a cultura de Deus. Saímos da igreja, vamos para o mundo, vai viver a cultura do mundo, irmão. Foi o que Satanás tentou fazer com Jesus lá no deserto. Está vendo o meu reino? Pronto. Se você se curvar diante de mim, ó, tá aqui, ó, prostituição, cigarro, droga, bebida, não é nem para estar falando essas coisas aqui, não, né? As orgias, pronto. Orgias, coisas ilícitas. Coisas momentâneas. Coisas que são passageiras, coisas que o prazer é um prazer carnal. Alegrias em segundo. Né? Então foi o que ele ofereceu para Jesus. É o que ele nos oferece toda hora, todos os dias. Para que ficar aqui, irmão? Que coisa chata, coisa não. Olha só. O que tem para fazer aqui, irmão? Aí tem aí esse pastor aí, que 6h30 está aí tocando a sirene para vir orar numa chuva dessa. O mal sabe que na vida espiritual mesmo, as nossas lamparinas estão sendo mais cheias de óleo. Mas o diabo coloca, irmão, na mente. Coloca, irmão, na mente. Tá vendo nada aí? Aqui tu vai mostrar o quê? Vai lá para fora, o melhor para ti. Não fica satisfeito. Não fica, irmão. Não fica. Ou seja, nunca fica satisfeito com as coisas de Deus. Nunca fica satisfeito, irmão, em fazer o que, irmão, em fazer o que a experiência que eu falo. Nós estamos aqui. Aqui tem, irmão, uma vida espiritual, um momento espiritual. Aí eu me canso disso aqui. E vou para o mundo. O mundo me castiga. Só que, aí quando eu preciso, onde é que eu procuro? Aqui de novo. Aqui de novo. Aí lá onde eu fui castigado, não tem quem me ajude. Não tem quem me ajude. Não tem quem estenda a mão para mim. Vou lá para o lugar onde eu sempre desprezei. Sempre desprezei. Está aqui o povo, ó, pela terceira vez vão voltar para Jerusalém, aonde sempre desprezaram o Deus de Jerusalém. Só que nós temos que entender, irmão. Porque aqui estava vivendo um ciclo vicioso.
Pecava, castigo. Jerusalém. Prosperava, estava bem, virava as costas para Deus. Aí voltava tudo de novo, tudo de novo. Círculo vicioso. Se nós não tiver cuidado, nós estamos nesse círculo vicioso, irmão. E nós temos que ter cuidado. Porque um dia nós não vamos poder e os outros vendo, talvez o próximo seja eu. Mas eles não aprendiam. O pior é isso, que não aprendia. É forte, né? Mas, irmão, esse agir de Deus, você sabia que muitas das vezes Deus pode trazer pessoas difíceis para nossas vidas, para nos transformar no tipo de pessoa que Ele deseja? Você sabia? Muitas das vezes tem pessoas do nosso lado. A gente coloca no inimigo. Não, muitas das vezes foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou aquela pessoa do seu lado para que Deus venha trabalhar em você, venha trabalhar em mim, venha trabalhar em nós. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Vamos trazer para cá, irmão, olha só. Desde hoje que está chuva, para quem trabalha na parte externa, está difícil, não está? Para quem é cristão, muitas das vezes Deus está querendo parar ele, para ele tirar um momento para orar, Deus, para buscar Deus. ler a palavra. Isso. Mas ele não entende. Poxa, Deus, e agora como é que eu vou pagar minhas contas? Poxa, Deus, eu preciso do sol para poder trabalhar. Deus, eu preciso disso, aquilo, outro. E agora, Deus só reclama. E não entende. Deus está dizendo assim, vai orar, irmão. Vai ler a minha palavra, irmão. Vai buscar meu alimento, irmão. Eu estou no controle. Estou no controle. Eu permiti isso aí para ver se tu me busca. Muitas das vezes nós não entendemos isso. Muitas das vezes nós não entendemos, irmão, o agir de Deus. Nós vivemos em um mundo cheio de conflitos. Muitas vezes são as crianças inocentes que sofrem. Se os líderes de nossa igreja não forem o tipo de líderes que Deus ordena, a igreja irá escorregar, trazendo julgamento sobre a igreja. Os líderes estão na responsabilidade de ensinar o que é de Deus, o que é certo. E se os líderes estiverem ensinando o que é errado, vai trazer problema para eles e problema para a igreja. Porque aqui, ó, Jeremias está lamentando. Porque se os líderes aqui, irmão, decretassem, o líder aqui, irmão, ensinasse a lei de Deus, ensinasse o que é certo, não era toda Jerusalém que era castigada. Jerusalém não vivia o que vivia. Mas começa onde? Começa os líderes. Por que muitas casas, irmãos, está uma destruição? Começa pelos cabeças, começa pelos líderes. Começa pelos líderes. Eu me lembro muito bem, irmão, que nós somos do Ceará. Meu filho, que hoje é pastor, o pastor Jonas, ele completou 18 anos. Ele disse, pai, agora eu sou de maior, sou homem, vou viver a minha vida. Eu disse, não, você só tem estrutura de homem, mas a sua mente ainda não é de homem, não. Você ainda não é formado. E o que foi ele escolher foi vender droga. Ele já estava fazendo coisa errada no colégio. Eu e a mãe dele disse para ele, se é de maior, beleza. Só que eu não te apoio em nada nisso aí. Se você continuar morando aqui, do portão para lá, viva a sua vida. Do portão para cá, você está debaixo do meu teto. Quem manda é eu. Nós somos pastor. Nós sabemos como nós vivemos.
Quero respeito. E não traga problema para cá. Então, assim, eu, cabeça, minha esposa, auxiliadora, meu filho foi pro erro, mas a nossa casa permaneceu de pé. Foi pro joelho. E isso porque eu me mantive como eu sempre fui, firme, homem de Deus, temente a Deus. Ensinei o que é certo os filhos. É tanto que a Bíblia diz, ensina o caminho que teu filho deve seguir, para quando tiver velho se desviar. Ele comandava 16 pessoas, ele mais o tio dele. As 16 pessoas morreram. Escapou ele e o tio dele. Briga de facção. Deus cumpriu o propósito. Para a glória de Deus, ele é pastor, bem-sucedido, vive bem, tem sua família, dirige uma igreja, tem uma vida totalmente diferente. Mas a minha postura sempre foi a mesma dentro de casa. Agora você imagine se eu, como cabeça, vivesse uma vida errada. Aí trazia destruição para dentro da minha casa. Por que o filho pródigo foi se perder lá fora? Na casa do pai tinha pai. Na casa do pai tinha quem mandava. Na casa do pai, o pai era autoridade. Na casa do pai, o pai era do jeito dele. O filho foi se perder lá na rua, lá fora. E quando voltou para ser fora. E quando voltou para ser submisso ao pai. Muitas das vezes, irmão, Deus livra o povo do cativeiro, traz para casa de novo, mas para ver se o povo volta arrependido. Com a mente diferente, temente a Deus, sabendo que com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém zomba. Mas muitas das vezes, quando a gente toma bem, a gente esquece de Deus. Aí precisa de novo passar pelo castigo. Mas o bom disso tudo é o amor e a misericórdia de Deus. Então há ainda esperança para aqueles que se arrependem em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Mais um dia abençoado. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo canal. Ore por mim, para que o nosso Deus coloque palavras de vida eterna na minha boca, para que eu possa estar aqui sendo um canal de bênção na vida de vocês. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.